país, ninguém fala isso. E nós aqui, irmãos, estamos a semana inteira estudando sobre adoração. Então pense nisso. Abra o seu coração, invista na obra de Deus. Vamos ouvir nosso irmão Rodrigo louvar a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelo irmão Roberto. Quero pedir aqui o pastor Nascimento fazer esta oração. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Senhor, diante da tua gloriosa presença, Senhor amado, estamos apresentando o teu servo, o teu filho, o irmão Roberto, Senhor, aleluia, que neste momento a igreja clama, Senhor amado, certo da vitória do teu filho. É o Senhor quem conhece a necessidade do teu servo, aleluia. Por isso tocaste, ó Deus, no coração do pastor, aleluia, para orar pelo teu filho. E por isso não somente o pastor, mas toda a igreja agora ora, clama a ti, Senhor, pois tu conheces, ó Pai amado, aleluia, a necessidade do teu filho. Entra com providência, entra com a solução. Se é uma cura, o Senhor pode curar. Se é uma causa na família, o Senhor tudo pode resolver. Por isso, ó Deus, nós suplicamos no precioso nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu quero reler um versículo. Irmãos, uma das coisas mais difíceis é as pessoas me verem chorar. Não é que eu choro, não é que eu não choro, mas eu não gosto de deixar os outros me verem chorar. Mas eu choro. O pessoal fala, é difícil. Não, choro, é que eu choro, estou dando risada, às vezes, sabe? Mas o Senhor me tocou profundamente hoje, a respeito da obra de Deus, obra missionária. Nós estamos aqui uma semana estudando a palavra de Deus, e isso, a gente vê a necessidade dos povos. Então isso toca a gente, toca. E vê que vocês não estão aqui por acaso, vocês estão aqui por causa da obra de Deus, certo? Existem momentos que nós não temos como nos expressar, a emoção é tão grande, a sublimidade é tão alta, que nós não temos palavras para expressar o que Deus coloca no coração da gente. Mas eu sei que você está aqui sentindo uma coisa gostosa, maravilhosa de Deus, amém? Olha, Salmos de número 29 e versículo 9, a parte B do versículo, diz assim: e no seu templo cada um diz glória. Vamos de novo? E no seu templo cada um diz glória. Podeis assentar. Vocês, desde segunda-feira, estão aqui, assim como eu, estudando esse tema que é inesgotável. Esse tema nasceu com a escola bíblica que realizamos em São Mateus. O ano passado nós estudamos esse assunto em São Mateus, para 3.000 alunos. E Deus me incomodou com esse assunto o ano inteiro. E nos tocou para que estudássemos
temática aqui, traduzindo adoração em atitudes. Isso porque, como já ouvimos diversos preletores, adoração não é apenas um momento, não é em uma hora marcada, ali nós vamos adorar. Adoração tem que ser um projeto de vida, um estilo de vida. E nós ouvimos o pastor Sandro falando de diversas atividades de um adorador, encerrando uma obra social. Ontem nós ouvimos sobre a família que adora. Ouvimos temas que saem das quatro paredes e também que não se prende necessariamente ao louvor. Nós tínhamos que ter um capítulo aqui só sobre louvor, mas como nós já estudamos em outra ocasião, mas não se prende a uma atividade. Por exemplo, a palavra culto quer dizer adoração. Adoração e culto é a mesma coisa. E a nossa vida precisa ser um culto a Deus. Eu e você nascemos para adorar, em todas as situações da vida. E a preocupação, aqui a temática, a direção que Deus colocou no meu coração ao escrever esse texto, foram muitas madrugadas aqui, irmãos, incontáveis. Esse texto aqui é o tempo que eu tenho 56 anos, foram 56 anos que eu gastei para produzir esse texto. Claro, porque é uma vida. Mas o objetivo aqui é demonstrar que as nossas atitudes, em tudo, precisam adorar a Deus. Desde a hora que você levanta até a hora que você se deita, e inclusive os seus sonhos precisam adorar a Deus. Essa foi a principal visão. E nós estudamos aí, definições sobre adoração. Vocês podem ver aí, tem várias definições sobre adoração. Os pré-requisitos da adoração. Esse assunto é muito interessante, porque começa com o novo nascimento, na página 23. Só pode adorar aquele que nasceu de novo, aquele que teve um encontro com Deus, aquele que foi quebrado no seu interior, aquele que sofreu os efeitos do martelo, da marreta de Deus, que quebrou as pedras da incredulidade e recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Quem nasceu de novo tem condições de adorar. Aleluia. Depois aqui, a letra B na página 24, fala da quebra dos ídolos. Nós, comumente, achamos que o ídolo é uma estátua visível, onde se coloca as mãos e até se faz oferendas. Nós, evangélicos, vemos a idolatria de uma forma assim, mais popular, entre aqueles que se prostram diante dos ídolos. E às vezes nos esquecemos que a verdadeira idolatria está no coração. A pessoa não se prostra diante de uma imagem, mas cultiva a avareza no coração, que de acordo com Paulo aos Colossenses é idolatria. Não se prostra diante de uma imagem, mas cultiva a idolatria que está lá dentro. Então, pré-requisitos da adoração, além de nascer de novo, é necessário quebrar os ídolos. Eu quero que você pense nessa manhã, início de tarde, se todos os ídolos já foram quebrados do seu coração e da sua vida. Eu lembro, quando era criança, lá naquela terra boa, nasci no meio do mato, literalmente em casa, não nasci em hospital. Quando chegou o evangelho na minha cidade, os meus pais se converteram, minha mãe, meu pai, e minha mãe tinha ídolos. Ela tinha ídolos. E existia o costume de enterrar os ídolos naquela ocasião. E o meu pai enterrou os ídolos. E depois que meu pai vendeu aquelas terras, o pai tinha muita terra ali
fazia divisa com a reserva florestal. Alguém comprou aquelas fazendas lá do meu pai e foram cavar do lado de cima de nossa casa e encontraram ídolos. E alguém disse: não, é que aqui morou um crente. E eles enterraram os ídolos. Mas um dia nós estávamos num culto e Deus começou a usar um primo meu em línguas, porque todos os ídolos foram-se. E Deus começou a usar um irmão para falar em línguas. E ele falava: tá na mala, tá na mala, tá na mala. Aí os irmãos ficaram pensando: mas que língua estranha é essa, meu Deus? Que língua estranha é essa? Tá na mala, tá na mala, tá na mala. Um dia alguém resolveu interpretar essa língua. E nós descobrimos: a minha mãe tinha esquecido um ídolo na mala. Então, o que eu quero dizer é que os ídolos precisam serem quebrados, tirados com totalidade da nossa vida, pré-requisito de adoração. Aleluia. Uma outra coisa, página 26, um coração sincero. Sinceridade. Uma vida de santidade, já ouvimos. Eu só estou passando aqui. Uma entrega incondicional. Depois, nós ouvimos aqui na página 31, adoração que emana das atitudes do corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Os seus olhos, seus ouvidos, suas mãos. Essa coisa bonita que embeleza o seu corpo, chamado pele, só pesa meio quilo. Se tirar a pele, você já imaginou, se você pode se imaginar sem pele? Eu estava lendo isso antes de ontem. Uma pessoa, diz lá, uma pessoa em média de 90 quilos, a pele mede meio quilo, ou melhor, pesa meio quilo. Então, se você tiver menos de 90, que é a grande maioria, a sua pele pesa menos de meio quilo. Certo? Por exemplo, uma pessoa pequenininha assim, que não tem nem 1,5 metro, quanto pesa a pele? Então, é claro que não tem ninguém aqui assim, mas o que eu quero dizer é que o seu corpo tem que adorar e exaltar o nome. E às vezes nós ficamos adorando a pele, esticando a pele, sabe? Fazendo plástica, esticando aqui. Como é que é aquele negócio que o pessoal coloca no rosto que tem uma máscara na televisão, num canal aí, que desde que eu sou criança ele é daquele jeito. Deve ser uma máscara aquele homem. Já sabe o que eu estou falando, é assim na SS. Então, mas acontece que a nossa pele é valorizada, nós passamos creme, tal, e às vezes a pessoa se acha orgulhoso. Outro dia eu vi uma pessoa na internet, mano, mas pensa num camarada feio, aumenta 1 milhão de vezes. Era ele. Misericórdia. Era feio. Feio que dói. Mas era um ser humano. E se tirar a pele dele, você não fica nem um pouquinho diferente dele. Nem eu. Mas nós damos tudo. É creme, estica, puxa para lá. Não é tudo relacionado ao exterior. Mas o nosso corpo inteiro tem que adorar a Deus, o nosso interior, nossas entranhas, nosso coração, nossa alma, nossas veias, nosso sangue, os nossos rins, enfim, tudo tem que adorar a Deus. Tudo tem que adorar. E aqui, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diga comigo: o meu corpo existe para adorar a Deus. Então, vamos pensar bem o que fazemos com o nosso corpo, porque tem gente por aí que vai dar conta a Deus, porque não faz do seu corpo o templo do Espírito Santo, não faz.
E isso não é só na igreja, não. É em todo lugar. Nós temos que adorar a Deus com o nosso corpo. Depois nós temos aqui, na página 35, adoração como atitude que flui da nossa alma. A alma é o interior. A alma não se toca com as mãos na alma. Não se toca com o bisturi na alma e nem no espírito. A alma e o espírito, só quem pode tocar é Deus. Nós temos, pastor Roque é especializado nesse negócio de alma, né? Psicanálise, é até difícil falar, né? Lá naquele lugar lá, só tem gente. Outro dia eu estava na semana retrasada na igreja da Serma, só tinha doutor, advogado, administrador, não sei o que, psicólogo. Lá, assim, a juventude está assim hoje, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra nefesh, em hebraico, ou psique em grego, pertence ao entendimento, à sensibilidade, está aí na página 35, que termina com a morte. Agora, existem as pessoas que trabalham, educam com palavras, para tocar na alma, mas a alma, o espírito, só quem pode tocar lá de fato, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, a espada de dois gumes, que vai lá na divisão da alma e do espírito. Aleluia. Então, mas às vezes nós falamos que a alma é o coração, e algumas pessoas, talvez, estejam no mesmo nível que eu estava, quando cantava o hino, Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar. E eu ficava pensando, mas que coisa ruim que é a chuva. Os irmãos ficam pedindo Deus para mandar chuva. E eu não entendia nada daquele hino da harpa cristã. Eu pensava que era chuva mesmo. E assim tem gente que pensa que o coração que a Bíblia fala é o coração de carne. Mas esse coração está ligado com a sede das emoções. É de onde flui alegria, as coisas que você vai exteriorizar. Por exemplo, tem muitos músicos aqui no púlpito e ali, né? Quando se vai tocar uma peça musical, tem aquilo que a gente chama de interpretação, que é a mesma música, está lá a mesma escrita, o pentagrama, mas cada um tem um jeito de tocar a música que difere do outro. É a mesma escrita. O que é isso? É a interpretação. De onde vem isso? Das entranhas, da alma. É como falar uma poesia. É como ler um texto. Enfim, essas situações fluem lá do interior. Então, o seu interior, a sua alma, o seu coração, as suas emoções existem para adorar a Deus. Agora, o próximo capítulo aqui fala, que é a página de número 45, fala das atitudes adoradoras do espírito humano. Aqui, o assunto é um pouco mais profundo. João 4, verso 24 diz, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos repetir esse versículo? Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então veja que eu só tenho condições de dizer alguma coisa porque eu sou espírito. Você só tem condições de ouvir e analisar o que eu falo porque você é espírito. E o espírito está onde? Eu digo sempre isso, sempre pergunto, onde é que está o espírito? Ninguém sabe em que parte do corpo está o espírito. Não sabemos. E nenhum sábio da terra, por mais especializado que seja, pode precisar o local onde está o espírito. Mas ele está aí. Ele está aí. Por isso você está sentado. É porque o dia que ele sair daí, vai ter um velório. Eu espero que demore.
em relação a você. O dia que o espírito sair daí, vai ter um velório. E você vai para o outro lado da vida. Não vai ficar vagando, mas você já vai para o outro lado da vida. Não vai ficar dormindo, como dizem os adventistas, ou então algumas pessoas que trazem a teimosia de ficar com a filosofia teológica do Antigo Testamento, porque eles não tinham a revelação completa. O Antigo Testamento não tinha a revelação completa. Quem tem a revelação completa é a igreja. A igreja sim tem revelação, e muitas situações proféticas veterotestamentárias foram explicadas, esclarecidas em Jesus. Então, Jesus esclareceu com perícia. Ontem mesmo falávamos ali, aqui no ginásio, que daqui a pouco, às 14, 15 horas, vai continuar a cruzada. Mas falávamos dessa situação, do outro lado da vida. Porque quando você fechar os olhos, então o espírito vai sair do seu corpo. E não vai ficar por aí vagando. Você já vai lá para o outro lado da vida. É claro que você está indo para o céu, não é? Certo? Eu creio que você está indo para o céu. Pode dizer isso para o teu irmão? Diga isso, eu creio que você está indo para o céu. É. O inferno não foi feito para nenhum de nós, e nem para aqueles que estão lá fora. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Certo? Mas o que acontece é o seguinte, o que vai para lá é o espírito. E o que é espírito? Espírito é ruá no hebraico, pneuma no grego. Traduzindo para a nossa língua, o que é espírito? É isso aqui, ó. Isso é você. Quem é você? Quem é você, missionário Doraci? Aí você responde, pastor Elias, eu sou isso, ó. Quem é você, Ricardo? Isso. Um sopro. Que entrou por onde? Pelos pés? Pelo ouvido? Pelas narinas. Deus, quando fez essa coisa linda, Ele soprou nas narinas, te deu vida, e você está aqui, certo? Coisa maravilhosa. Isso é precioso. Então, o que é realmente que nos dá consciência das coisas? É o Espírito que nós está. Aqui entra uma ciência, irmãos. Algo que vai além de toda a razão, de toda a intelectualidade, das mentes mais brilhantes que já passou por esta terra, exceto Jesus. Aqui entra uma ciência que talvez, de acordo com alguns estudos que já fizemos, no milênio, essa ciência vai ser colocada em prática na sua totalidade. Essa ciência da espiritualidade. Eu estava estudando algumas coisas, dizem que até os cientistas já estão admitindo que essa visão da espiritualidade é uma ciência que está se desencadeando daqui para frente. Que está muito além da razão, é o ato de você ver o outro lado. Não tem aqueles filmes que costumam colocar o mundo paralelo? Tem uns filmes engraçados, né, que eu até fico vendo aquilo, olhando assim, mas como é que o povo tem esse pensamento? Aí você passa num portal, você está aqui tem um mundo normal. Aí de repente abre um portal em algum lugar, a pessoa passa, está no outro mundo. Então, esse mundo está aqui normal, e tem um outro mundo paralelo que ninguém se importa com ele, tudo está acontecendo lá nesse outro mundo paralelo, mas tem um outro mundo aqui normal, palpável da realidade. Embora isso esteja na linha da ficção, mas tem um grande fundo de verdade isso aí. Porque esse mundo espiritual está bem aqui, bem aqui. Existem demônios que, se os olhos espirituais fossem abertos na sua totalidade, as pessoas ficavam amedrontadas de tantos demônios que existem nos ares. Nos ares e às vezes nas pessoas. O gadareno ficou apavorado quando Jesus entrou naquela região. Então, são espíritos que estão nas pessoas. Entretanto, esses são espíritos
malignos, mas nós somos espíritos humanos, e saindo daqui, nós já temos o nosso destino. Entretanto, é fundamental que você exerça a sua espiritualidade a tal ponto de, mesmo estando aqui, tem uma visão como tinha, por exemplo, Eliseu. O Geazi saiu em busca de recompensas quando não era para fazê-lo, e pensou que ninguém estava vendo. Quando ele voltou, o profeta disse: onde foste, Geazi? Teu servo não foi a lugar nenhum, porventura o meu espírito não foi contigo? Está vendo? O que é isso? É a demonstração de uma vida que eu e você podemos viver. Jesus demonstrou isso 100%. 100%. Quando eles faziam as suas tramas para pegá-lo em alguma situação, Jesus olhava para eles assim, embora estivessem bonitos, elegantes, bem vestidos, Jesus fazia a leitura daquilo que estava em seus corações. Fazia a leitura daquilo que estava em seus corações. Quando eles resolveram pegar Jesus em alguma situação, foram perguntá-lo com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Jesus olhou e leu, porque quando a pergunta era verdadeira, ele respondia com a outra pergunta, mas no sentido de afirmar ou fazê-los crescer. Mas quando a pergunta era uma pergunta assim, maliciosa, ele respondia também com uma outra pergunta, mas para fazer com que as pessoas pensassem em seus erros. Com que autoridade fazem essas coisas? Jesus leu o coração deles. Ele disse: eu vou fazer uma pergunta, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Começou, era de Deus ou dos homens? Aí, antes de fazer essa pergunta, é claro que eles se reuniram, estudaram. Agora nós vamos pegar esse homem. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Aí disseram: se a gente falar que é de Deus, ele vai perguntar por que nós não cremos. Aí talvez um outro dissesse: então vamos falar que é dos homens. Aí o outro disse: não, se a gente falar é arriscado a gente morrer aqui, porque pessoal, todo mundo aí vê que João era de Deus. E o que a gente vai dar de resposta? Aí um outro sábio disse: é melhor a gente chegar para ele e falar assim: nós não sabemos. Aí chegava: ô senhor, nós não sabemos. Também eu não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Então, Jesus lia coração. Foram pegar Jesus na moeda, porque eles acharam que Jesus era contra os reis, os governantes. Pegaram Jesus numa pergunta, depois de um estudo prolongado, e disseram: mestre, é lícito pagar tributo a César? Jesus olhou e leu de novo: traz aqui uma moeda. De quem é essa moeda? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus fazia? É esse exercício da visão. Jesus via um pouco além. Um pouco não, muito além. Aleluia. Porque essa possibilidade da espiritualidade avançada em Jesus também pode estar contigo, desde que façamos um exercício espiritual da situação. O pastor Santo falou uma coisa interessante: quando a gente começa a orar muito, o pessoal vê a gente quadrado. Não é isso que você falou? Mas está certo. Se você começa a orar muito, tem uma visão do céu, uma visão da realidade do céu, uma visão de espiritualidade, de adoração, é claro que as pessoas vão olhar para você e vão até se afastar. Não é que você se afasta das pessoas, mas a luz, o que a luz faz? Denuncia as trevas. A luz denuncia as trevas. Se você é luz, chega num lugar onde o povo está fumando, xingando, falando palavrão, soltando piadas indecentes, rindo dos trejeitos dos homossexuais, dos gays, igual tem muito crente que fica dando gargalhada, enquanto Romanos capítulo 1 diz que está condenado tanto os que fazem como os que consentem, os que aprovam. Certo? Então, hoje em dia nós estamos vivendo numa situação chamada pós-modernismo, que o certo é errado e o errado é certo.
tudo quanto é coisa estranha, esdrúxula, difusa, confusa, obtusa, é normal. E, através da visão da espiritualidade, nós vamos ter condições de discernir